fizemos aquelas conceitos introdutórios atinentes à responsabilidade, depois falamos o que vem da distinção entre responsabilidade civil, penal e administrativa. Posteriormente, falamos da responsabilidade civil, preconizada lá no Código Civil, e chegamos à responsabilidade civil do Estado. Deixa eu ver aqui onde que a gente parou. Isso. Falamos que que a Constituição Federal de 88, no seu artigo 37, parágrafo 6º, adotou a teoria do risco administrativo, que consagra a responsabilidade objetiva do Estado, isto é, o Estado responde independentemente de o agente público ter agido com culpa ou dolo. Assim, basta que sejam comprovadas os pressupostos da responsabilidade civil, que estão aqui para vocês: uma conduta humana, ou seja, uma ação que causa prejuízo a outrem, o prejuízo causado a outrem, e o link e o nexo de causalidade, e o que liga aquele dano experimentado pela vítima a uma conduta humana. Então, se a responsabilidade do Estado ela é objetiva, isto é, o Estado responde independentemente de ter agido com culpa, basta que a vítima, olha aqui, basta que a vítima comprove que o dano que ela experimentou decorre de uma conduta humana. Isso é o nexo causal. Eu comprovo que o meu carro está todo amassado em decorrência da conduta de um servidor público que estava dirigindo o carro do município e bateu no meu carro. Eu estabeleço o nexo causal. Não importa o que levou a causar o meu prejuízo. O que importa é que, se eu comprovo que aquele dano, que aquele prejuízo que eu experimentei decorre de uma conduta humana, vai surgir para o Estado o dever de indenizar. E aqui eu me refiro ao Estado em sentido amplo, né? Dependendo da pessoa jurídica, pode ser a União, pode ser o Estado mesmo, pode ser o DF, pode ser o município, pode ser uma autarquia, que o 37 parágrafo 6º fala que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, pode ser uma empresa pública, uma sociedade de economia mista que presta serviço público. Então, basta que seja demonstrado, comprovado o prejuízo e demonstrado que este prejuízo decorre de uma ação estatal. E como que o Estado age? Através de seus agentes públicos, a quem é imputada a vontade do Estado, de acordo com a teoria da imputação volitiva estudada no semestre passado. Pois bem, então, isso aqui, crianças, você nunca pode esquecer. Os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, que vai ensejar a responsabilidade do Estado. Lembrando que, também você não vai esquecer isso nunca mais, que a Constituição Federal adota a teoria do risco administrativo, ou seja, para que surja o Estado, responde pelos danos que seus agentes causarem a particulares, independentemente da existência de dolo ou culpa. Ou seja, quando o Estado vai realizar qualquer atividade, ele assume o risco de, ao fazê-lo, se causar prejuízo a alguém, ter que indenizar. Fechou? Eis, portanto, a teoria do risco administrativo, que se fundamenta na responsabilidade objetiva. E aí nós voltamos e falamos que existem 3 excludentes da responsabilidade civil. São elas: a culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro e a força maior. No que tange a culpa exclusiva da vítima, nós falamos que a culpa concorrente não exclui a responsabilidade civil do Estado, apenas atenua, pois há responsabilidade por ambas as partes. E é claro que, se vai ser apurada a culpa, aqui na culpa concorrente, essa responsabilidade será subjetiva. Então, se eu ingresso com uma ação contra o Estado, pleiteando uma indenização, o Estado alega em sua defesa culpa concorrente,
nós estaremos, então, diante da responsabilidade subjetiva, pois o Estado vai ter que demonstrar culpa ou dolo no nosso exemplo aqui, do autor daquela ação. Quanto à culpa de terceiro, fechamos, e quanto à força maior, nós fizemos aquela distinção entre força maior e caso fortuito, lembra? Caso fortuito, para a doutrina moderna, ele não exclui a responsabilidade civil, porque o caso fortuito, ou ele decorre de uma falha humana, ele decorre de uma falha humana, de uma falha da administração, ou de ato humano. Então, para a doutrina moderna, somente exclui a responsabilidade civil do Estado a força maior. Não vou voltar aqui, pois a gente já abordou isso na semana passada. Só estou fazendo um apanhado geral para chegarmos aqui nesta situação que também tem sido muito cobrada, que é sobre a teoria do risco integral. O que é isso, gente? Espera aí, só um minutinho. Tomando uma aguinha aqui para já ir melhorando a garganta desde já. O que é a teoria do risco integral? Olha só, nós falamos que a Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo, ou seja, o Estado, ao realizar uma tarefa, uma atividade que lhe compete, ele assume o risco de, independentemente de ter agido com dolo ou culpa, se causar prejuízo, alguém ter que indenizar. Mas o Estado, e lá na teoria do risco administrativo, o Estado não será indenizado se comprovar uma das excludentes da responsabilidade civil, que são culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro e força maior. Porém, existem algumas hipóteses excepcionalíssimas em que é adotada a teoria do risco integral. O que é essa teoria do risco integral? É aquela que não admite as excludentes da responsabilidade civil. Lembra que eu falei que os pressupostos da responsabilidade civil objetivas são a ação, vou abreviar, tá? A ação, o nexo causal e o dano. Então, se eu comprovo lá na teoria do risco administrativo, tá, gente? Se eu comprovo que eu experimentei um prejuízo e que este prejuízo decorre de uma ação estatal, eu estabeleci o nexo causal e vai surgir para o Estado o dever de indenizar. O Estado só não será condenado a me indenizar se ele demonstrar, naquele caso concreto, uma excludente da responsabilidade civil. Sabe por quê? Porque a excludente da responsabilidade civil, ela rompe com o nexo de causalidade. Veja, se aquele prejuízo que eu experimentei decorre de culpa exclusiva minha, culpa exclusiva da vítima, eu não consigo estabelecer um link, uma ligação entre o dano que eu experimentei e uma ação estatal. Ou se decorre de um evento da natureza, de um raio, por exemplo, de um relâmpago, a quebra do nexo de causalidade. Se a culpa se o ato é praticado por terceiro, há também a quebra do nexo de causalidade. Então, o que acontece? Lá na teoria do risco administrativo, se o Estado apresenta uma das excludentes da responsabilidade civil, ele não será condenado a indenizar. E essa teoria do risco integral? O que significa? Significa que, mesmo que o ato não tenha sido praticado pelo Estado, se a vítima demonstra que experimentou um prejuízo, o Estado vai indenizar. Porque nessas atividades, olha aqui comigo, como não tem erro. Para o que você está fazendo. Isso. Para de cochilar. Abre seu olho. Boa. Olha para mim. Isso. Olha para a tela aqui. Perfeito. Se ajeita na cadeira. Opa, aí sim. Porque aqui o risco do Estado ele é o quê? Integral. Integral.
ele vai ter de indenizar mesmo que não tenha praticado uma ação. Quais são as hipóteses excepcionalíssimas em que é adotada a teoria do risco integral em nosso país? Vamos imaginar, você vai fazer aí o concurso para o TJ, por exemplo, que vai sair agora, é aprovado, toma posse, não você, não, você vai fazer, vai ser aprovado, mas determinado servidor público está lá no exercício de suas funções, né? Qualquer que seja servidor público, e aí ele sofre um acidente de trabalho. Veja, mesmo que não tenha sido o Estado que causou e aí esse servidor público ficou incapacitado para exercer suas atividades por 90 dias, por exemplo. Ele sofreu um prejuízo, ficou sem ter como trabalhar por 90 dias. Veja, e mesmo que não tenha sido o Estado que causou aquele prejuízo, eu não tenho como estabelecer um nexo de causalidade entre uma ação estatal e o prejuízo que esse servidor experimentou, o risco do Estado, neste caso, é integral. Ou seja, mesmo que o Estado não tenha agido, o Estado vai ter que indenizar o particular, particular não, no caso, o servidor público, e arcar com as consequências de sua indenização. Porque o risco do Estado ele é integral. Segundo exemplo, indenização do seguro DPVAT. O sujeito está lá caminhando e cantando e seguindo a canção pelas ruas da cidade, de repente foi atravessar uma rua e é atropelado por um carro particular, certo? O Estado não tem nada com isso. O cara está dia de folga dele, foi atravessar a rua, não prestou atenção, viu um carro particular e atropelou ele. Veja, ele experimentou um prejuízo. Este prejuízo não decorre de uma ação estatal, mas da ação particular. A princípio não. O que acontece? Trata-se de se esse cara aqui ingressa com uma ação contra o Estado, o que o Estado ia alegar? Culpa exclusiva de terceiro. Ah, meu querido, vai lá pedir indenização de quem te atropelou. Eu, Estado, não tenho nada com isso. Mas, ainda que esta pessoa tenha condições de pedir indenização lá para o particular que lhe causou prejuízo, aquele seguro obrigatório do DPVAT, a vítima terá direito com a simples prova do acidente. O Estado terá que pagar a indenização nos moldes da lei, se for incapacidade, ou nos moldes lá do seu tratamento, se for morte até o limite do valor da indenização. Mas veja, mesmo que não tenha sido o Estado que causou o prejuízo, o Estado vai arcar com o pagamento da indenização securitária do seguro obrigatório. Tá? Terceira hipótese em que o risco do Estado é integral. Teoria do risco integral, terceira hipótese em que o risco do Estado é integral. No caso de atentados terroristas em aeronaves de bandeira brasileira ou eventos correlatos. O que acontece aqui? Olha o ano dessa lei aqui, gente. Até botei essa fotinha aqui para vocês se lembrar. Ó, lembra disso? Vocês não eram nascidos ainda, né? Não precisa dizer se eram, se não eram. Eu sei que tem gente aí que quando Deus disse faça-se a luz, puxou a fiação todinha, né? Mas, enfim. Então, olha só. Logo depois daquele evento lá do World Trade Center, crianças, logo depois do World Trade Center, aquele evento lá do atentado terrorista, entrou em vigor no Brasil a Lei 10.309 de 2001 e, posteriormente, a 1074 de 2003. Está vendo? Tá vendo? Na verdade, o único que puxou a fiação aqui fui eu, né? Mas bom que eu deixei grandes amizades, né? Isaac, Jacó, Abraão, enfim. E aí, o que acontece?
Em 2001, então, logo após o atentado terrorista, meus povos, o que aconteceu? Entrou em vigor, olha o que o legislador brasileiro fez. Passou a dispor que qualquer atentado terrorista ocorrido no Brasil ou no exterior em aeronave com matrícula brasileira, operada por empresa brasileira de transporte aéreo público, excluídas de táxi aéreo, será a responsabilidade do Estado será a responsabilidade civil será do Estado. Então, quando você for viajar de avião, procure uma aeronave de bandeira brasileira. Então, qualquer atentado terrorista, ato de guerra ou qualquer evento correlato ocorrido no Brasil, espaço aéreo brasileiro ou outro espaço aéreo, mas em aeronave de matrícula brasileira, então, se houver um atentado terrorista, veja, haveria um rompimento com o nexo de causalidade. Por quê? Porque o ato seria praticado por terceiro, inclusive de terceiro. Contudo, o legislador assumiu ou determinou que o nosso país assumisse a indenização, ou seja, assuma o risco integral. Aconteceu, se o sujeito perdeu um ente querido num atentado terrorista em aeronave de bandeira brasileira, não importa quem assumiu a autoria do atentado. O risco do Estado brasileiro é integral e o Estado vai indenizar os familiares da vítima. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, são essas aqui as 3 hipóteses de adoção da teoria do risco integral no ordenamento jurídico pátrio. Mas espera aí, há quem sustente que também seria adotada a teoria do risco integral, desculpa, na hipótese, olha ele aqui, ó, dano nuclear, nosso querido amigo Simpson aqui, Homer, e na hipótese de dano ambiental. Então, imagina lá, determinado navio está chegando, atracando na Baía de Guanabara lá, e aí é um derramamento de óleo na Baía de Guanabara. Ou aquilo que a gente viu aí no Nordeste, que até que viu o coronavírus e as tartarugas pararam de morrer. Enfim, brincadeira, né, gente? E aí, o que acontece? Nestes casos, há quem sustente que o risco do Estado seria integral, tanto em dano ambiental quanto em dano nuclear. E aí, também, o Estado, basta que a vítima demonstre que experimentou um prejuízo, que não são admitidas as excludentes da responsabilidade civil, pois o risco do Estado será o quê? Integral. Contudo, a doutrina majoritária entende que, tanto no dano ambiental quanto no dano nuclear, não se aplica o risco integral, mas a teoria do risco administrativo. Por quê? Porque as leis que regulamentam o dano nuclear e o dano ambiental trazem algumas excludentes da responsabilidade civil. Ora, se o que caracteriza o risco integral é exatamente a inexistência ou a não admissão de causa excludente da responsabilidade civil e a lei traz essas causas, corolário lógico, não se trata de risco integral, mas de risco administrativo, porque o Estado não será condenado a indenizar aqui, ó, se comprovar que foi culpa exclusiva da vítima, que foi decorrente de conflito armado, ato de hostilidade, guerra civil, excepcional fato da natureza. Então, se há excludente, não é risco integral. Por quê? O que caracteriza o risco integral? Exatamente não serem admitidas causas excludentes da responsabilidade civil. Estão comigo? Estão dormindo? Podemos seguir, crianças? Estão cansados? Vamos acordar, então? Agora estou acordando, hein? Agora ninguém me segura.
Agora ninguém me segura. Vamos lá, crianças. Feitas essas considerações preliminares, então, sabedores de que adotamos a teoria do risco administrativo, que o risco integral é excepcional, aquelas 3 hipóteses apenas, que em algumas hipóteses, que à medida que for surgindo aqui, eu vou apresentando para vocês, será utilizada a teoria subjetiva, né? Vamos, então, à análise do 37, parágrafo 6º, que tem que estar na cabeça de vocês inexoravelmente, ok? Beleza? Vamos, então. Olha o texto do parágrafo 6º do artigo 37. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, na qualidade de agentes públicos, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dano ou culpa. Opa, é o sono aí, desculpa. E aí, o Código Civil de 2002 vem aqui para o direito público e mete o bedelho ao dispor lá no artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Então, o que o parágrafo 6º do artigo 37, também o artigo 43 do Código Civil, parágrafo 6º do 37 da Constituição Federal, né, gente, consagra? Conforme já salientou, a Constituição Federal adotou a teoria objetiva na modalidade de risco administrativo. Ou seja, vai surgir, para que surja o dever do Estado de indenizar, a vítima não precisa comprovar culpa ou dolo. Ou seja, basta que se demonstre a ação estatal, vou repetir isso aqui quantas vezes forem necessárias, o nexo causal e o dano. Basta que a vítima demonstre que os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, ação, nexo causal e dano. Não precisa comprovar culpa ou dolo. Culpa ou dolo é responsabilidade subjetiva. Ok? Beleza, então. E aí, o que acontece aqui, gente? Quem são as pessoas responsáveis? Quais são os sujeitos que, segundo o parágrafo 6º do artigo 37, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem aos particulares? Vamos lá. Então, olha só. A gente sabe que o Estado, lato sensu, a União, né, os Estados-membros, o DF, os municípios, as autarquias, as empresas públicas, sociedade de economia mista, agências reguladoras, fundações públicas com PJ de direito público, com PJ de direito privado, cada uma delas é uma pessoa, possui personalidade jurídica própria. Só que essas pessoas jurídicas, a gente vai se lembrar, que elas se subdividem em diversos órgãos internos, e vamos pegar aqui a União, por exemplo, né? Se divide em ministérios e etc., né? E nesses órgãos públicos estão lotados os agentes públicos. Os agentes públicos são as pessoas físicas que recebem poderes para que possam atuar
em nome do Estado. E essas pessoas físicas, esses agentes públicos, ao exercerem a sua função na qualidade de agentes públicos, a sua atuação é o quê? Imputada ao Estado. Então, como que o Estado pratica uma ação que é capaz de causar um prejuízo ao particular? O Estado ele atua através dos seus agentes públicos, que são as pessoas físicas cuja conduta é atribuída ao Estado. Então, nesta relação jurídica que nós estamos mencionando aqui, de responsabilidade civil do Estado, nós temos 3 sujeitos. Nós teremos a pessoa jurídica estatal, que pratica um ato através de um agente público, que é a pessoa física a quem a lei incumbe o poder-dever de manifestar a vontade do Estado, e teremos também a vítima, certo? Teremos também a vítima. Então, essas são as 3 pessoas envolvidas nesta relação jurídica de responsabilidade civil do Estado. Então, pelo que está no parágrafo 6º do 37, o Estado, pessoa jurídica, ele é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, devendo este Estado reparar os prejuízos causados, pagando uma indenização, ok? E quem são essas pessoas jurídicas que se responsabilizam pelos atos praticados por seus agentes públicos? São elas. Vamos lá. Vou só voltar aqui 2 casinhas. Nós vamos esmiuçar isso aqui, ó. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros assegurado direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. Então vamos lá. Vamos saber quem são essas pessoas. Pessoas jurídicas de direito público que respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes. Quem são elas? A gente acabou de estudar isso em administração pública direta e indireta. São elas. PJ de direito público. Quem são? União, estados, DF, territórios, se existissem, municípios, autarquias, lembra que autarquias têm PJ de direito público? Fundações públicas com PJ de direito público, nós vimos que na realidade são espécies de autarquias, e associações públicas, que nós também vimos que quando um consórcio público recebe PJ de direito público, ele recebe o nome de associação pública e será considerado espécie de autarquia. Então, o que acontece aqui? Pelo que está disposto no parágrafo 6º do artigo 37, todas as pessoas jurídicas de direito público, exatamente em decorrência dessa natureza pública, respondem objetivamente, isto é, independentemente de culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes causarem a particulares. Então, e isso é importante, criança, quanto à responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, não importa a atividade que elas desempenhem. Pode ser prestação de serviço público, pode ser exercício do poder de polícia, pode ser intervenção no domínio econômico, pode ser atividade normativa, qualquer forma de manifestação estatal por um agente público que está lotado em uma PJ de direito público, se causar prejuízo a alguém, vai surgir para esta PJ o dever de indenizar. Então,
as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes causarem a particulares, independentemente da atividade que essas pessoas desempenham. Fechou? Está comigo? Agora, as pessoas jurídicas de direito privado, as pessoas jurídicas de direito privado, que respondem pelo artigo 37, são somente as prestadoras de serviço público, tá? Primeiro, quais são as pessoas jurídicas de direito privado? São elas: empresas públicas, sociedade de economia mista, e as fundações privadas. Lembra das fundações privadas? Fundações governamentais, que são as fundações públicas com PJ de direito privado, que recebe o nome de fundações governamentais. Boa! Mas também empresas particulares que prestam serviços públicos, como os concessionários e permissionários. Exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de Itaperuna. A Aviação Santa Lúcia, a empresa Santa Lúcia, é uma empresa privada, mas é uma pessoa jurídica de direito privado que presta um serviço público. Então, caso o sujeito seja atropelado lá para um ônibus da Santa Lúcia, ele pode invocar a responsabilidade daquela pessoa jurídica com fulcro lá no parágrafo 6º, porque está lá as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. A Enel, a SEDAI, né? São pessoas... A SEDAI é uma sociedade de economia mista, mas a Enel é uma empresa privada, a Vivo, a TIM, a Claro, a Oi, são empresas privadas, mas que prestam serviços públicos. Então, na seara do direito administrativo, elas podem responder com fulcro no parágrafo 6º. Vou dando uma pausinha aqui, porque a gente tem menos de 1 minuto, Sara. Aí eu retomo daqui, assim que invocarmos a próxima reunião. Tá bom? Fico aguardando seu convite aí para retomarmos. Tá.